Oi, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai falar do filme 1. Homem-Formiga ou Ant-Man. Eu só conheço por Homem-Formiga, não sei, eu sou a ralé da ralé, então... Ela falou assim, Ant-Man, eu fiquei... Isso que eu sei inglês, mas meu cérebro às vezes não funciona. Homem-Formiga é mais legal. É, mais legal. A gente é brasileiro, a gente tem que falar um nome em português aqui, né, gente? Mas enfim, a gente vai trazer então um filme do Homem-Formiga. A gente tem o Scott Lang, que ele é o personagem principal. É E muito legal. ele é muito legal, né? E o que a gente vai falar aqui hoje basicamente é sobre a ressocialização. Ou a ausência dela, né? Exatamente. Contexto. O Scott Lang ele foi preso, né? Que ele participou de um roubo. E na verdade, acho que seria, enquadraria mais em furto, que a gente falou até no outro episódio, né? Eu não sei porque eles não dão detalhes de como aconteceu esse crime. Ele só sabe que ele foi preso. Ele porque subtraiu coisas. Exatamente, subtraiu coisas de gente rica. E eu acho que foi na modalidade online Ele ainda, então é entra muito essa parte Robin Hood. de. Que ele tira do rico e fica pro pobre, que é ele. É, justo. Tô brincando. E aí, ele foi preso, obviamente, né? E as outras pessoas estavam com ele, mas como a gente tá falando muito dele, começa o filme ele saindo Na da cadeia. prisão. É. E ele encontra lá um amigo dele, que era o colega de cela dele. Tão gente boa quanto ele. Isso. E aí eles estão conversando, e aí o cara já quer levar ele Vou te pra apresentar uma conhecer galerinha com mais muita subtração Não tô de interessado. coisas, Rafa. Não, eu tô falando Mas sério. sim. Pra mim acabou. mais crimes. Ele fala, não vou dar um Não. moço pro Eu tenho uma Mentira. filha pra cuidar. Ele fala, não vou, Sabe que é duro esconder nada quero no fazer emprego. certo, ele tem Escuta, uma eu filha tenho pra criar, ele é diploma de louco pela engenharia filha dele. elétrica, tá legal? Eu vou dar um jeito. E aí ele fala que ele tem tipo um mestrado em engenharia elétrica. Ele é mestre em engenharia elétrica, que ele vai conseguir um emprego. Ele é Eis muito que- inteligente, com certeza. E aí corta pra essa cena e ele tá trabalhando Querida numa Baskin loja de Robbins, sorvete. aceitaria a nossa maravilha E de ele, por manga? acaso, alguns minutos depois é demitido por descobrirem que ele era um ex-presidiário. E aí a gente fala que o que entra nisso a ressocialização? Porque a ressocialização, ela começa dentro do ambiente carcerário, mas ela vai para fora também. O indivíduo, ele precisa ser preparado dentro daquele ambiente para quando ele sair, ele estar recuperado e não precisar cometer mais crimes para sobreviver. Ele não precisa recorrer à bandidagem. Ele continua a vida dele do jeito certo, como o Scott queria. E no caso, como ele não conseguiu, ele teve que recorrer aos crimes de novo. Exato. Aí é complicado, né? Esse tema ele é muito delicado, porque ele gera muitos entendimentos. Então, vou reiterar uma coisa que eu sempre falo quando a gente pega um tema delicado. A gente está falando muito do que deveria acontecer, vinculado com o que acontece. O que deveria acontecer é essa pessoa sair do presídio de uma forma que ela possa voltar para conviver em sociedade e consiga um emprego, se realocar de uma forma digna. Na realidade, os empregos, em regra, que aceitam ex-presidiários, não necessariamente tratam eles de uma forma digna. E tratar uma remuneração minimamente aceitável e condições dignas de trabalho. Não é a realidade. Então, uma grande parte recorre, antes eu conseguia pagar as contas aqui cometendo tais crimes, vou ter que voltar. Preciso manter a família, preciso viver. E isso é o que o nosso mundo capitalista às vezes nos obriga a fazer. Não que a gente cometa crime, né? Mas as pessoas em si. Justifica cometer crime? Não. Mas é compreensível. São coisas diferentes. Justificar e ser compreensível são coisas diferentes. Sim, exatamente. E poderia acontecer com qualquer um, se a gente pensar também, né? As pessoas muito falam de que a gente não pode dizer que nunca, jamais cometeria algum crime em qualquer situação, né? Porque nunca se sabe o dia de amanhã. Todos somos potenciais criminosos. Exatamente. Mas um outro problema que a gente tem é que é muito difícil acontecer essa ressocialização enquanto a pessoa ainda está presa. Porque a lei, a LEP, no caso, ela dá Lei de execução penal. assim. Ela dá para o preso, tem direito à assistência social, tem o direito à saúde, tem psicólogo, recebem os remédios.
e várias coisas, entendeu? Só que na realidade não é exatamente assim. Tudo bem, obviamente, eles recebem os medicamentos que eles têm que tomar, por exemplo, pro HIV, quem tem, pelo menos aqui no presídio da nossa cidade de Pelotas, eu sei que eles recebem os medicamentos para as doenças e tudo. Mas nessa questão, eles trabalham, sim, eles trabalham, mas eles trabalham mais, é como se fosse uma obrigação para remir pena do que para eles poderem ser recuperados para lá fora, para eles conseguirem voltar a trabalhar. E o certo seria eles... Porque o que a gente quer? Quando a pessoa vai presa, cometeu algum crime, a gente não quer que essa pessoa faça isso de novo. Inclusive, uma das funções da pena é isso. Ela é ressocializadora porque a pessoa, quando ela sair, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Porque senão se torna um ciclo que nunca termina. E é meramente punição. Exatamente. Só que o nosso sistema real é meramente punição. A população não quer que a pessoa melhore, quer que ela se foda por ela ter cometido um crime. Exatamente. E daí ela quer que ela se foda quando ela saiu porque ela cometeu um crime. Então tu vai punir para sempre a pessoa. Não só a punição estatal, mas a punição social, que é tão ruim quanto se for parar para ver. Quantas pessoas a gente vê, se vocês forem entrar no Twitter, por exemplo, quantas pessoas a gente vê que tem prisão perpétua, prisão de pena de morte. Quem somos nós para tirar a vida de Bandido alguém? bom é bandido morto. Isso mesmo. Eu Tem gosto gente... muito de... Desculpa te Não, interromper, pode mas eu falar. gosto muito de quem fala dessas coisas, porque aí tá lá em Brasília, Exatamente. cometendo crime. Reclamando que estão em câmeras de concentração. Ah, é. Claramente eles não estudaram história direito. Que estão né, sendo gente? humilhados no... Uhum. não é presídio, Não, eles estão numa coisa da polícia federal, se eu não me engano. Estão sendo humilhados. Coitados, né? Mas não é assim que querem que tratem os bandidos. Questões. Pois é, a ditadura da direita. Tem mais que se eles. fuder, então eles também têm que se fuder se é esse pensamento. Eu não concordo com esse pensamento de Pois tem é. mais que se fuder. Não sou eu, né? Mas na verdade eles nem estão no pensamento deles, Ai, né? Eles gente. estão sendo. É que eles estão naquele lugar, na verdade, porque eles são uma grande quantidade pra levar pra uma delegacia ou pra um presídio, né? Porque são muitas pessoas que fizeram parte desse ato antidemocrático. Crime, no caso. Exatamente. Ato, eu acho que é delicado falar porque é um crime. Uhum. E não entra aí questões políticas, não. É literalmente um crime. Qualquer outro, se fosse do outro partido que tivesse feito, teria que ser punido na mesma proporção. Exatamente. A gente vive numa democracia, né? Então, E precisa tem que ser ser mantida. respeitado. Isso foi um atentado à democracia. Muitas pessoas respeitaram, todo mundo respeitou, na verdade, os 4 anos do governo passado. Do governo Bolsonaro. As manifestações que tiveram, todas elas tiveram algum motivo e todas elas foram feitas de forma pacífica. É que aí que tá. Essas aí eles justificam com algum motivo. Esse motivo é plausível? Só Deus sabe, questão Mas nenhuma que foi tu... pacífica, né? Mas é que aí, ó. Quebraram tudo. Justo. Outro ponto. Mas é que assim, ó, motivo plausível ou não é questão de valoração, que cada um vai dar de acordo com a sua visão de mundo, de política. Mas é o que não pode é quebrar. Mas por que tá acontecendo tal coisa? Foda-se! Gente, o Estado tu não é soberano. Por quê? Porque ele representa o povo. Se tem coisa para mudar, a gente tem outros meios para que isso mude. Só que se foi um atentado porque não concordam com o candidato que foi eleito. Vá pra puta que te pariu, né? Tem que botar o pi, eu acho, né? Ou não, mantém. Ou Pode não, manter. Os vídeos não são pra crianças, então... Eu coloco que nunca é pra criança. Exatamente. Pra puta que pariu. Não é pra fazer essas porra do caralho. Comecei a falar palavrão pra caralho. É indignação, gente. E aí, por que a gente está trazendo isso agora? Primeiramente, porque é uma coisa muito importante, é uma situação que a gente está vivendo no momento. E porque essa é uma representação de uma boa parte da sociedade que a gente está vivendo. A sociedade em que Scott Lang, que tem um mestrado em engenharia elétrica, não consegue trabalhar nem numa loja de sorvete. Essas são as pessoas que excluem esses indivíduos. São as pessoas que querem que eles sejam jogados longe, que eles sejam mortos. Não quer dizer que também a pessoa, querendo ou não, as pessoas que estão lá dificilmente são mais abastadas. Mas que as pessoas mais abastadas também não excluem. Sim. Só que a proporção da influência da exclusão é muito diferente. Exatamente. Do cara que tem uma empresa excluir um ex-presidiário do funcionário excluir o ex-presidiário. Até porque os motivos, né? Porque enquanto alguns com esses são mais preconceitos, com o pessoal mais
humilde, digamos, é uma questão mais que às vezes tem aquele medo. É, Essas outras pessoas mesmo, elas criam um medo. As pessoas têm que temer aquelas pessoas. Então, é uma coisa bem complicada, é um tema bem complexo de se falar. A gente vê sobre ressocialização, porque a ressocialização ela é muito ampla falar sobre ressocialização. Ela tem muitas coisas dentro dela. Então, tipo, várias séries a gente consegue ver isso. Vários livros a gente vê isso. No dia a dia a gente vê isso. Porque, na verdade, você está conversando com uma pessoa e você não tem como saber se aquela pessoa ela é ou não presa. Se ela foi presa. Entendeu? Você não vai conhecer uma pessoa e perguntar também, né? Exatamente. É porque as pessoas elas não têm cara. Ah, não, porque aquele ali tem cara de quem comete crime. Ah, aquele ali não Isso tem. é puro preconceito, né? Exatamente, Puro exatamente. preconceito. E daí a gente retorna aquilo que a gente utiliza essas formas de exclusão que a gente faz inconscientemente, a gente é condicionado a isso. E faz, quando se liga tendo, opa, tô fazendo bosta. Mas a gente faz. E isso volta para a questão, tipo, a pessoa que tá presa, no geral, é a pessoa preta e pobre. Exatamente. Porque o cara que tem dinheiro, ele consegue um ótimo advogado e ele ou consegue diminuição de pena, ou sai antes, tananã, Exatamente. e assim vai. Pois é. O pobre apodrece na cadeia. Se for preto e pobre, então, gurizada, só Jesus na causa. Ou a defensoria pública com muito esforço, porque é muita demanda, então é muito difícil dar um atendimento individualizado. É muito difícil. Tem muita demanda para pouca gente para conseguir. Então, é foda. É bem complicado mesmo, né? E é um assunto muito importante de se falar, né? A gente queria trazer para vocês, engloba tanta coisa. A gente poderia ficar muito tempo falando, né? A gente começou com o Homem-Formiga, daí foi para a questão de ressocialização, cometer crimes, como se tratam essas pessoas. Daí a gente falou dos atentados que estão acontecendo na República. Mas é a República e em Brasília. E a gente tem que só reiterar que não tem cunho político, nada do que a gente está falando. O único cunho político é vinculado à defesa da ressocialização, que não se enquadra em nenhum tipo de partido político, posicionamento. Se tem alguma semelhança, não temos nada que ver. Mas é o nosso posicionamento por a gente estudar e ser do mundo jurídico. Né? Unicamente. Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, também fala pra nós. Dá o joinha, dá o desjoinha se não gostou, porque assim a gente pode melhorar. Exatamente. Deixem nos comentários também sugestões. O que vocês querem ver aqui, né? Esse ano vamos ter muitas mudanças, muita mudança, caralho. Nos acompanhem nas redes sociais, que vocês vão saber as mudanças que vão ter. Exatamente. Tanto no perfil do Jurizarte, como nos nossos profissionais. Porque além do Jurizarte, a gente é advogada. Então, a gente tem outra linha para seguir e segue. Então, é sobre isso e é mais. Feliz 2020. Eu ia falar 21, não sei porquê. 2023. Então, até semana que vem, gente. Até semana que vem. Tchau.